Hoje quero falar para vocês sobre um artigo que saiu nesse site aqui, que está em inglês, recuperar-se do trauma da traição. Ele é de Annie Blyth. E basicamente o que esse site mostra? Que o uso da pornografia e qualquer outra prática que tira o foco do seu parceiro ou da sua parceira é uma traição. Muitos consideram que o homem usar pornografia, e mulher muitas vezes também, né? Mulher também usa, é apenas uma prática e não uma forma de traição. Mas minha gente, se o seu marido, por exemplo, em vez de focar em você como sua parceira sexual, busca outras mulheres, nem que seja imagens, vídeos, e se satisfaz com isso, ele não está te traindo? Ou qualquer outro, ou dois parceiros amorosos, quando eles desviam, quando um deles desvia o seu foco sexual, íntimo, do seu parceiro ou da sua parceira, ele está traindo. Bem, e aqui ela está abordando, a Annie Blyth está abordando o assunto do abuso reativo. E eu vou lendo para vocês e considerando tudo isso de várias formas, tá bom? Então eu vou lendo e falando com vocês aqui, tá bom? Será que você já fez alguma vez alguma coisa da qual você se envergonhou ou ficou muito constrangida em resposta ao abuso do seu marido ou do seu parceiro, da sua parceira? Uma reação, né? Por exemplo, você gritou, chorou, esperneou, falou com outras pessoas, jogou coisas, xingou, ou fez algo que normalmente não faz parte do seu sistema de valores. Quer dizer, não é você. Você fez algo que você não faz parte de você, não é você. E por isso você se envergonha. E depois de ter feito isso, você se sente abusador, abusadora. Isso, minha gente, não é ser abusador, abusadora. Isto se chama reação abusiva. Ou um abuso reativo. E isso nós sabemos, nós terapeutas, e também a Annie afirma, nós sabemos que você que fez isso não é abusador, abusadora. Nem é coabuso. E sim uma ação autoprotetora. Coloquem bem isso na sua cabeça. Você está se protegendo. Então, imagine, por exemplo, a seguinte situação. Crianças no pátio da escola, e tem uma criança que fica sendo atacada por outra, de uma forma muito sutil. Dá um empurrãozinho aqui, provoca dali, assim, sem que ninguém veja. Provoca dali, provoca dali. E a criança começa a ficar
aquela que está sendo provocada, começa a ficar irritada. Fala, para. E o outro não para. Com aquele sorrisinho maroto, continua. Aí a criança fala, para. Por exemplo, a criança está correndo e o outro bota a perna na frente, a criança tropeça e cai. E assim, a irritação da criança que está sendo provocada vai aumentando, vai aumentando. Aí ela começa a brigar com aquele lá e dá uns belos socos naquela criança que estava provocando. E aí, quem é levado na sala da diretora? A criança que deu o tapa, não é? E ela acaba levando toda a culpa. Por mais que ela explique que o outro estava provocando. Ah, meu filho, mas você não deve bater, isso é feio. Ninguém vai dizer, é feio o que aquela criatura maliciosa fez. Aquela outra criança. E até pode levar a advertência para casa. Chega em casa com aquela advertência e os pais dão outra bronca. Isso acontece na briga de irmãos? Muito, acontece muito. Então eu contei esse episódio para vocês perceberem que o abuso reativo é isso aí. É um ato de proteção a um abuso já perpetrado. E os portadores de transtorno de personalidade adoram fazer isso com suas vítimas. Porque eles ou elas ficam parecendo inocentes, não fizeram nada. Quem está perdendo as estribeiras, quem está desequilibrado, quem está parecendo mentalmente perturbado, é a vítima, né? Quer dizer, eles vão dizer que não é a vítima, é a pessoa que está abusando. Este é o objetivo dos predadores. E eles até são capazes de dizer assim, olha, com a vítima, né? E com os que estão assistindo a cena. Nós dois temos problemas de casal. E aí lá vão os dois fazer terapia de casal. E o terapeuta, quando ele não entende do assunto, ele vai aconselhar medidas de compreensão mútua, tentativas, falando para as pessoas, um cedeu ao outro. Vocês já sabem quem que vai ceder, não é? Não é a criatura abusadora, é a vítima que tem que ceder. Percebe? Porque afinal é ela que está desequilibrada. Ela que está, entre aspas, com problemas psicológicos, emocionais. E aí a vítima se sente pior ainda, porque além de ter feito o que não está dentro do seu comportamento normal, ela ainda é taxada de desequilibrada, de doente mental. E é ela que tem que ceder. E quantos de vocês cederam? E ao ceder, se sentiram pior ainda. Então, como que você para com tudo isso? Bem, meus queridos, primeiro, você precisa se convencer que isso que você acabou fazendo é proteção, um ato de autodefesa. Você está sendo atacado, atacada. Você não está sendo abusador, abusadora. E aí, primeiro você tem que verificar todas
da sua situação e procurar meios de se distanciar do abusador, da abusadora. Porque enquanto você estiver perto, essas provocações vão continuar. E principalmente esses predadores, portadores de transtorno de personalidade, psicopata, narcisista, perverso, sabem onde apertar os gatilhos. Afinal, eles estudaram você quanto tempo para conseguir se aproximar de você? Então, sabem os seus gatilhos, sabem onde apertar. E então você precisa se distanciar, entende? Não tem jeito, gente, de ficar perto enquanto você ainda não se fortaleceu e não se blindou contra estas investidas. Entende? E para você se blindar contra essas investidas, é um longo caminho de autoconhecimento, para você saber onde a criatura te pode pegar, e aí você se protege ali. Entende? Por exemplo, se você tem pena, né, de uma pessoa em sofrimento, é um gatilho. Aí a criatura fala que está sofrendo, que está com dor, que está com isso, que está com aquilo. E isso quase que automaticamente pega em você e você baixa a guarda. Quantos de nós não fizermos isso já? Eu tenho certeza que vocês também estão fazendo assim com a cabeça. Eu sou assim. Não é? Então, se você conhece isso em você, você vai achar esse ponto vulnerável e vai se ensinar a descobrir quando o outro está de fato sofrendo e merece a sua atenção. Porque um predador desse que finge a vida inteira, finge tudo. Afinal, a vida dessas criaturas é um contínuo de mentiras. Ela não vive na realidade. Percebe? Porque a realidade é que nós somos uma sociedade. Nós somos como um organismo vivo. E para nós vivermos na face da Terra, nós precisamos nos ajudar mutuamente. Nós precisamos cooperar, operar juntos, para que a vida em sociedade aconteça. Mas isso nós sabemos, nós temos isso plantado dentro de nós, sabe? Como uma sementinha que a gente vai regando para ir se transformando num amor a todas as pessoas. Um dia a gente chega lá. Mas essas criaturas vivem num mundo paralelo, um mundo escuro, um mundo de trevas. E sabem por quê? Porque o que orienta essas criaturas é o foco em si mesmas. Essas criaturas são os representantes máximos do egoísmo. E egoísmo, meus queridos, o que é? Todos nós temos uma parte egoísta e a gente procura abafá-la, neutralizá-la para que ela não haja e não nos destrua e não destrua os outros. E toda vez que nós, seres normais, temos algum ato egoísta, a gente não dorme direito à noite. Puxa, por que eu fiz isso? Por que eu não dei atenção? Por que eu não... né? E aí você procura melhorar. Mas essas criaturas não têm esse tipo de consciência moral que a grande maioria de nós tem. Para essas criaturas,
O objetivo máximo é ter tudo para elas. O foco delas mesmas, e elas querem obrigar os outros também a ter esse foco, são elas mesmas. Tudo que elas querem, tudo que elas precisam. Poder, controle e sexo, lembra? Três impulsos ou 3 objetivos que essas criaturas têm. E elas não têm consciência moral. Puxa, se eu tirar isso do outro, o outro vai ficar sem nada. E afinal eu não trabalhei para ter aquilo lá. Mas como eu quero, eu pego, vou lá e pego. Percebe? Essas criaturas não têm consciência moral. E, portanto, vivem em um mundo paralelo, onde elas acham que são o umbigo do mundo. Elas não têm consciência desse vasto universo, de tantas galáxias, tantos sistemas iguais ao nosso. E quem sabe, milhares de planetas iguais ao nosso, com vida semelhante à nossa aqui. Ou mais adiantada ou mais atrasada. Onde, com certeza, nos mais adiantados, a vida transcorre mais harmônica e pacífica quando as pessoas colaboram. E onde as pessoas não colaboram, onde cada um pensa no próprio umbigo, é um lugar de trevas. E essas criaturas, portadoras de transtorno de personalidade, acham que é isso, que elas são o centro do universo, deste vasto universo. Portanto, vivem numa irrealidade e vivem nas trevas. Então, e o outro passo que eu quero que vocês deem para resolver essa situação horrível de abuso reativo, que você, afinal, é obrigado, obrigada a fazer, é você se convencer que você merece paz, você merece harmonia, você merece felicidade. E, portanto, você merece trabalhar em si para conquistar tudo isso. E não mais servir nem por gatilho a estas criaturas abusivas. Lembrem-se, portanto, que abuso reativo é uma reação de autoproteção. E você tem todo o direito de se proteger, de se defender. E vocês, terapeutas, advogados, juízes, saibam reconhecer abuso desse tipo, abuso reativo. E saibam reconhecer que por trás de todo abuso reativo existe um abusador malicioso, cheio de truques, mentiroso, hipócrita. E sabem o que é hipócrita? Hipócrisis é uma palavra que vem do grego e significa ator. Portanto, hipócrita é aquele que faz de conta o que é, o que não é. Percebe? Hipócrita é aquele que finge, por exemplo, ser honesto, quando, na verdade, é o maior ladrão desonesto que existe na face da Terra. Hipócrita é ser
se mostrar como dizendo a verdade, quando lá dentro é um grande mentiroso. Finge ser o que não é. Então, cuidado com os hipócritas, para vocês saberem identificar o verdadeiro abusador e não condenar o abusador reativo, igual aquela criança que foi levada para a diretoria e levou advertência e até repreensão dos pais, enquanto o verdadeiro abusador estava lá rindo de todo mundo, da criança que ele abusou, ele ou ela, né? Da diretora e dos pais da criança. Identifiquem onde está o verdadeiro abuso.